Nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente atingiu 20k de lucro em 6 meses começando com uma stake de 1k e depois subindo de forma progressiva. Eu quero te mostrar nesse vídeo, fica até o final, porque com certeza pode mudar um pouquinho a tua forma de pensar. Fica por aí. Vamos galera, estamos aqui então para mais um vídeo de fechamento da nossa lista. Hoje eu quero te mostrar um pouquinho o nosso fechamento de julho até dezembro. Foram 6 meses trabalhado, 6 meses que a gente compartilhou as entradas com vocês, todas as entradas que a gente fez, tá certo? E tivemos aí um lucro de 20k ao longo desses 6 meses. É um lucro muito bom, mas não é sobre o lucro que a gente quer falar, e sim, né, em cima do que a gente tem feito, do trabalho, de acreditar na estratégia, tá certo? Então eu quero compartilhar, olhar mês a mês aqui contigo e espero que você entenda aí como que está de fato a lista da GetUp, lista essa que você pode ter acesso, né? Basta entrar aqui na descrição, você vai ter a nossa plataforma comunidadegetup.com.br, você pode estar na lista já a partir de hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Bom, turma, a lista ela é gerada pelo Look, nosso software de pré-análise, que você também pode ter acesso, tá certo? Basta também acessar nossa plataforma, R$ 49,90 mensais é o Look Premium, com todas as ligas, e R$ 49,90 mensais também a lista, tá? Então, um preço bem bacana para você estar com a gente. Vamos começar aqui pelo mês de julho, quando a gente começou o projeto, tá bom? Então o nosso primeiro mês foi com uma banca de 4.000, certo? E uma stake inicial de 1.000. Assim a gente começou esse projeto. No primeiro mês nós tivemos 186% sobre a stake, tá? Pessoal, quando eu falar aqui de porcentagem, vai ser sempre percentualmente a stake do mês. Então 186% foi sob a stake de 1k. Certo? Então estou explicando aqui já, porque a soma desses 6 meses foi 1.060% ou 1.090%, algo do tipo, tá? Mas foi progressivo a stake que a gente veio trabalhando, tá bom? É a soma das porcentagens. Se eu tivesse trabalhado sempre com a mesma stake, ia ser 1.090% sob aquela stake. Mas eu vim alterando ela, tá bom? Que não há problema nenhum, só estou explicando aqui para vocês, tá? Já digo, aqui na descrição vai estar todas as planilhas que eu estou te mostrando, então você pode olhar jogo por jogo, você pode conferir tudo, tá certo? Então não te preocupa com isso. Mês de julho, então tivemos um bom lucro, né, bom trabalho, poucos heads, né, começamos o mês aqui negativo, mas depois conseguimos uma crescente muito legal, embora tivéssemos, né, os heads, que é normal, eles sempre vão acontecer, a gente teve um bom mês, no nosso primeiro mês de trabalho, tá? Seguindo aqui, o mês de agosto também foi um mês bacana, bem padrão. A gente continuou, né, com uma stake de 1k, pegamos o valor, né, que veio do mês passado e mantemos a stake de 1k. Então, mantemos a stake e aí o nosso lucro foi de 383% sob a stake de 1k, tá? Então já saí de uma banca de 4.000 para 5.800 e agora no segundo mês eu chego a uma banca de 9.679, tá? Isso já dá aí praticamente 6.000 de lucro que eu estou em 2 meses, tá bom? Usando uma stake de 1k, beleza? Então tudo certo aqui também. Está todos os jogos, todos os detalhes, tá? Você pode olhar também, pode ficar tranquilo. Passando para o próximo mês, o mês de setembro. O setembro foi um mês aqui até diferente, tá? Por quê? Nós colocamos um pouco mais de valor para ficar com uma banca de 12k, então a gente estava com uma banca ali de quase 10.000, lembra? No mês passado. A gente botou um pouquinho mais e chegou a uma banca de 12.000 para fazer 4 stakes de 3.000, tá? Começar o mês redondinho.
Nesse mês de setembro, nós tivemos um lucro de 167%. Pessoal, é 167% sob a stake de 3 mil, ou seja, uma stake e meia mais ou menos, que foi um lucro de 5 mil. Tá? Notem o seguinte, nós começamos em Red, nós estávamos na época de data FIFA, quem não lembra aí, o mês de setembro, a primeira parte do mês de setembro foi com data FIFA, então tivemos alguns heads na data FIFA, mas depois que passou a data FIFA a gente conseguiu se recuperar, teve alguns heads aqui também, mas o mês foi muito legal, a gente conseguiu terminar com 167%, tá? Show de bola, maravilha, o nosso lucro vai aumentando, já chegamos a 17 mil de banca, tá? Lembra que eu comecei com 4 mil, cheguei praticamente a 10 mil, né? Dando ali 6 mil de lucro, eu botei mais 2, mas já estou com 17, tá certo? Então vai aumentando o nosso lucro aqui ao longo do processo. No mês de outubro foi um mês em que a gente nem viu o gostinho de estar negativo na banca, né? Nós começamos o mês positivo, tivemos ali alguns heads, mas que não causaram danos à nossa banca e nós tivemos 265% sob a stake de 3 mil. Então a gente trouxe a banca do mês de setembro, né? E mantivemos a mesma stake de 3 mil e aí já chegamos a uma banca de 24 mil. Nesse momento aqui, a gente praticamente já conseguiu 20 mil de lucro. Colocamos mais 2 mil de aditivo para chegar a 12 mil e nós já estamos com 25. Então, nesse momento aqui, eu estou com 19 mil mais ou menos de lucro, tá certo? Aí vieram os 2 meses mais difíceis, né? Os 2 meses finais aí do ano, novembro e dezembro. Começando por novembro, né? Novembro foi um mês em que a gente começou ali bem, mas aí já tomou um head, já ficou no negativo, conseguimos crescer bem, tomamos mais heads aqui, ficamos muito tempo no negativo, até que a gente conseguiu engatar uma marcha legal e terminamos praticamente neutros o mês de novembro. Então, ao contrário do que alguns têm dito, a lista tem sido muito ruim, né? Tem sido negativa. Pessoal, o mês de novembro foi 7% sobre a stake. Nós aumentamos a stake para 3.500 e o nosso head foi de R$250. Então, tá tudo certo, tá ótimo, né? Esse é o processo e nós sabemos que vai ter aí o mês em head também. Essa planilha também de novembro tá aí para você acompanhar todos os jogos, todos os greens e todos os heads, certo? E aí a gente chega no último mês, o mês de dezembro, tá? Que também foi um mês aí ruim, um gráfico feio, né? Começamos muito bem até o dia 7 ou 8, estávamos muito bem, tínhamos começado voando esse mês, mas né, tivemos num domingo lá, quem não lembra do nosso domingo sangrento, o Sunday Bloody Sunday, né? Aquele domingo sangrento que tomamos 3 heads no mesmo dia, tá? E trouxe a nossa banca para baixo. Chegamos mais head ainda e voltamos aí a se recuperar. E mesmo com um mês horroroso, nós conseguimos terminar o mês com 33% da stake, tá? Então, chegamos a 1.348. Logo, se vocês fizerem as contas aí, a gente terminou o ano com 26 mil. 4 mil que eu comecei, mais 2 mil que eu coloquei, tá? E 20 mil de lucro. Então, saímos de uma banca de 4 mil, ou melhor, de 6 mil para 26 mil em 6 meses, usando uma stake de 1K e 3K, tá? Metade do processo 1K, metade do processo 3K. Esse foi o nosso rendimento, tá bom? Então, muito bom, um retorno muito legal das listas da GetUp. Beleza, cara? E diante disso, o que eu quero te dizer, né? Nos chama atenção para 2 coisas. Primeiro, permaneça. Permaneça. Nós só vamos nos tornar trader de verdade quando a gente souber aceitar que vai ter o head. Porque todo mundo sabe, porque todo mundo fala.
que vai ter o hedge. Não, o hedge faz parte. Não, o hedge faz parte, mas você sabe aceitar o hedge? Você sabe na hora que realmente ele acontece? Porque durante esse processo do mês de novembro e dezembro, eu ouvi muita coisa. Muita gente querendo mudar a minha estratégia, muita gente querendo, não, por que você não fecha o HT? Por que você seleciona jogos desse tipo? Por que não sei o que? Por que não sei o que? Muitos ditadores de regras tentando mudar a estratégia. O que eu fiz? Segui da mesma maneira. Terminamos o mês de novembro muito bem, tá? Em neutro, que para mim é um ótimo resultado diante do mês que foi. E o mês de dezembro, que também foi um desastre, eu poderia ter me afetado por conta do mês de novembro, eu deveria ou poderia ter mudado a estratégia. Mas não, pessoal. Sabe por quê? Porque essa estratégia ela não começou desde julho. Essa estratégia ela já tem 5 anos. A gente já estuda, a gente já bate a cabeça há 5 anos em cima dessa estratégia. Eu tenho muitos jogos e eu acredito piamente na estratégia, na forma que ela é. Tudo começa pela pré-análise. O que é um grande responsável por esse resultado todo, tá? Mas a estratégia tem a outra parte, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Permaneça. Permaneça, faça. Quando você tem algo validado, você precisa continuar fazendo, tá bom? E o segundo ponto é que a gente não deve dar ouvido ao que as pessoas falam, né? Então eu aprendi um pouco isso mais uma vez, que, como eu disse ali, né, eu poderia ter mudado a estratégia, mas eu acredito na estratégia. Então quando eu acredito, eu não tenho que estar dando ouvido. Por quê? O nosso emocional, o nosso cérebro, ele tenta bloquear a gente. A gente não foi feito para tomar hedge, para perder dinheiro, certo? Então, quando a gente vê uma situação negativa daquele dia específico, com certeza que o cérebro vai dizer, cara, sai fora que aqui é furada. Tá? Mas você tem que logo já trocar esse mecanismo de pensamento e colocar o seguinte, cara, eu confio, eu acredito na estratégia. É só isso que importa, tá? Uma outra coisa que eu quero falar aqui, pessoal, é o seguinte. Daqui a pouco você não vai ter o mesmo resultado que eu estou mostrando aqui. Você não teve 1000% sobre a stake. Você teve 600%, 700%, tá bom? O que não pode é uma pessoa dizer que está negativa na lista. Se ela está desde o início, da mesma maneira que eu mostrei, ela não pode estar negativa. Quem entrou no mês de novembro, dezembro, tudo bem, pode até estar aí negativa, tá? Mas quem começou desde o início, pegou os meses bons, não pode dizer que está negativo, certo? Então, cuidado, né, da forma que você pensa, não olha para o curto prazo, certo? Tenta enxergar a coisa de uma maneira mais lá na frente, tá? Os resultados que a gente está tendo aqui são os resultados que nós temos. Não tem como a gente editar essas planilhas, não tem como acrescentar valor ou retirar valor, tá? Então é o resultado que a gente fez. Mas deixa eu te dizer, não se preocupa com o meu valor, se preocupa com o seu. Só pega essa base que está tendo aqui e vê se você está fazendo ou não. Não fica se preocupando, porque tem um jogo aqui, porque tem um jogo ali que faltou, porque não sei o quê. Porque... Cara, para de mimimi, para de achar muleta, tá bom? Olha para o seu resultado. E é isso que importa. E aí, em cima disso tudo, eu te convido para estar com a gente. Começa esse mês de janeiro já operando as listas junto com a gente, né? Já vamos ter aí um fim de semana cheio de jogos e com certeza, eu tenho certeza que você vai ser lucrativo, tá? Eu tô colocando isso para ti. Você vai ser lucrativo se você fizer todos os jogos, se você seguir a gestão adequada, se você tentar fazer todos os jogos que a gente indica, você vai ter um resultado muito próximo do que está aqui. Tá certo? Então é isso, te agradeço mais uma vez por estar aqui, espero que você goste desse vídeo, que você entenda de vez por todas aí esse vídeo e as nossas listas. Fechou? Tamo junto!